Vamos lá, meninos? Pode ir? Porque para trabalhar não vieram não, né? Bater papo horas, né? A inveja, isso é feio, tá? Ai, gente, eu Não é tô... espiritualizado, não. Eu tô em evolução ainda. Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje o nosso protagonista da série, né, o nosso ator principal, é o contrabaixista Dudu Lima. Mas se você pensa que a gente vai falar do sucesso da carreira dele, lê de engano. Isso já é público e notório que ele tocou. Já vou até adiantar para a gente não perder tempo. Com o Stanley Jordan, né? Com o vizinho aqui, o Milton Nascimento, enfim. Nomes, vários shows, várias obras. Isso só dá uma gulgada que está aí. Eu quero saber do Dudu Lima. Conheci você antes de conhecê-lo através do seu pai há mais de 40 anos em Itajubá. Foi lá que nasceu o Dudu Lima? Artista? Foi lá em Itajubá. Eu comecei a ouvir o som do contrabaixo. Assim, nas músicas, o pai, que você está falando, que se dizia o Dudu Lima. Que você roubou o nome dele. Eu me lembro eu pequenininho. E você roubou? Roubei, mas eu roubei assim. Você sabe o que aconteceu? Eu era o Eduardo Lima no começo da minha carreira. Aí o meu querido amigo Dal, cantor, que eu trabalhei com o Dal 14 anos, tocando com o Dal, devo muito ao Dal. O Dal falou comigo que esse negócio de Eduardo Lima não é legal, seu nome tem que ser Dudu Lima. E quando eu fui gravar meu primeiro disco, meu primeiro vinil do Dal, que o Dal me deu essa oportunidade de entrar em estúdio, aí o Dal, na hora de colocar a ficha técnica, falou, não, é Dudu Lima, não é Eduardo Lima. Aí eu virei o Dudu Lima. Mas o Dudu Lima pintou para mim quando eu era uma criança, no meu aniversário, eu em Santos Dumont, que meu pai foi me ver, separado da minha mãe, e chegou no carro assim e tal, aí eu dei um abraço nele, ele tinha um cordãozinho, estava escrito Dudu Lima. Só que na minha cabeça não era Dudu Lima, era Dudu e Lina. Eu achei que Lina fosse a namorada dele. Olha que doideira. Eu falei, pô, você tá namorando a Lina? Não, meu filho, aí é meu nome, Dudu Lima. Eu entendi. Seu pai era músico também? Não, não era músico, ele era médico, mas amava a música, ouvia muito. Então eu conhecia Sarah Vaughan, Leni Andrade, que ele era fã da Leni Andrade, ouvia muito de Lee Rittenauer. Tem a ver, né, influência. Mas muito, e minha mãe também com meu padrasto, que era um cara muito querido, Murilo. O Murilo ouvia Stevie Wonder direto, gostava muito de black music, Sandra de Sá no começo da carreira, cantando Olhos Coloridos. Eu conheci isso tudo com o Murilo e conheci esse outro lado do jazz com o pai. Mas voltando para a pergunta, o pai foi morar em Itajubá e a esposa dele é do Rio. Então eu estava no Rio de Janeiro, a gente passa depois do Natal, ele quer um presente. E eu tinha 2 primos emprestados, filhos do Ed Wilson, da Jovem Guarda, que eram músicos. Um tocava guitarra, outro bateria. Iniciantes, a gente era tudo moleque de 12 anos, né? Mas eles conheciam, eu não sabia aquele som que eu estava ouvindo, estava me chamando a atenção nas músicas. Eu falei, pô, estou ouvindo um som, o que faz esse som assim? Não, isso aí é o baixo, Dudu. Eu falei, pô, vou pedir um baixo de Natal, então. Mas por quê? Porque aquilo, eu falei, eu quero tocar isso. Do nada? Do nada, assim. Eu quero tocar esse instrumento que faz esse som, e me interessou. E eu ficava vendo, assim, as pessoas tocando, eu ficava louco. Aquilo entrou na minha vida, assim, como fosse, assim, aquele espaço, aquela caixa d'água de 1000 litros vazia, aquilo foram os 1000 litros de água. Ela me completou. Sabe como é que é? E assim, eu aí fui no Rio Sul na época, né? Ele falou assim, ó, vou te, naturalmente, as condições que ele falou, vou te dar o baixo mais simples que tem. Você primeiro, uma criança aprendendo a tocar. Nem sabe se vai querer. Vai dar né? um baixão e ele também nem tava com essa bola toda pra mim. Tava tomando cerveja. Lutador, batalhador, né? E falou, ó, meu filho, tal, aí pegou o tonante, que é o instrumento mais simples, mas aí eu fui para Itajubá com esses 2 primos emprestados. E, coincidentemente, a gente estava batendo esse papo hoje, eu fui, nesse final de semana anterior a essa nossa conversa, do feriado aí do final de semana do 7 de setembro, fui a Itajubá e revi esse lugar onde, ali na casa dele, na varanda... Onde nasceu o Dudu Lima? Onde eu nasci ali, comecei... Aquilo me dava tanto prazer, tanta felicidade e tanto entusiasmo, no real sentido, né, da palavra,
que é, né, aquela felicidade interna, aquilo, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu tinha essa vontade e nessa minha ida lá eu fiquei olhando ali, né, 40 anos depois, assim, né, grato ao universo e a possibilidade da escolha de ter trilhado esse caminho, de ter feito a música que eu acreditei, né, quase que de forma inconsequente, porque não tinha lastro nenhum para acreditar no que eu acreditava, não tinha alguém que me garantiu qualquer coisa, meu pai é maestro ou qualquer coisa assim, que isso também não garante nada, mas digamos assim... Já é meio caminho andado, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Né? Você tem em casa, igual meus primos emprestados, que era filho do Ed Wilson, e interessante, assim... É como se o ambiente deles fosse mais propício a aceitar um filho que eu vou ser músico do que no ambiente de medicina. Que era o meu pai e minha mãe, né? E assim, eu ia muito novo, acompanhei esse negócio de pais separados, sempre passava férias com meu pai, e eu assistia cirurgia com meu pai desde 7, 8 anos. Eu entrava no centro, ele é anestesista, não cirurgias graves, traumáticas, Não, mas claro. né, coisas... Mas rolava aquele saudosismo, meu filho vai ser médico. Eu tinha e eu ia. Você estava lá pronto, eu né? Iria, e foi muito interessante, que isso foi um aviso também que eu tive em Itajubá, não, foi em Maria da Fé, que é onde ele trabalhava. Eu assistia cirurgia direto. Aí no ano que eu ia entrar no cursinho, que eu tinha 15 anos, no ano seguinte eu começaria o cursinho, eu fui assistir uma cesariana, que eu já tinha assistido várias, me deu uma tonteira, eu quase que eu desmaiei no centro cirúrgico. Aquilo foi uma vida, eu falei, cara, eu não vou fazer medicina mais. E aí eu já tocava, eu comecei a jogava bola com o pessoal que fazia direito, aí assim, no pré-cursinho, no segundo ano científico ainda, na nossa época, né? Aí os caras viraram para mim, pô, mas você vai fazer medicina, você vai ter que parar de tocar, porque medicina é aula o dia inteiro, direito é aula só de manhã. Eu falei, opa! Mas aí voltando, essa sua virada de chave lá, esse que você chama de aviso, que é um chamado. É um chamado. Qual leitura que você faz? Você acha que a sua mente fez aquilo ou que realmente foi um chamado para você seguir? Eu acho que foi um chamado, porque a medicina ali naquele momento iria me impossibilitar. E tinha aquela coisa, né, da nossa criação de você ter que fazer um curso superior. E a música não era um curso superior disponível no momento, né? O que eu queria estudar, o jazz, que eu já estava estudando, né? Eu fui estudar música no Rio, eram escolas livres, a gente teve um húngaro que chamava Ian Guest, que ele abriu uma escola no Rio, nos moldes da Berkeley, que era a universidade dos sonhos de todo jazzista, de todo músico, e poucas pessoas tinham condição de estudar na Berkeley, e eu estava entre elas, mas o Ian era o cara que trouxe a Berkeley para cá, no momento que, né, contextualizando que a gente não tinha internet. Pra você conseguir um CD importado, o cara trazia uma fitinha para você, cassete, gravei o Jaco Pastores para você. E quando ela enrolava? Né? Aí ficava uma loucura, você ficava emendando, tentando consertar, né? Então esse era o contexto. Aí eu fui estudar música no Rio e voltava. Aí chegou a hora do vestibular e minha mãe, minha saudosa mãe Regina, que sempre me deu muita força, mas virou para mim e falou assim, meu filho, eu sei que você vai ser músico, mas eu sou antiga, eu quero entrar na igreja com você de braço dado e aí você faz da tua vida o que você quiser, mas me dá um diploma. Cara, inteligente a tua mãe. Ela não te obrigou. Não, e de forma ela alguma. te jogou um desejo que ela queria, porque era uma segurança que ela teria, porque se tudo der ruim, pelo menos ele tem uma carreira. Ele tem esse diploma e eu acho que tua ela... mãe era foda, hein? Não, era muito, muito. Não é porque era minha mãe, era assim, essa Regina, né? Até o meu primeiro disco, eu coloquei o nome Regina, fiz uma música para ela. Ela conheceu viva essa música, em vida, porque eu fiquei muito feliz. E também pro meu pai eu fiz o Sonho Selvagem também, que ele apresentado a ele, foi uma memória em vida, foi uma homenagem em vida que eu fiz aos dois, né? Então foi muito especial o momento que eles conheceram as codificações sonoras, as decodificações sonoras, o retrato sonoro deles que eu fiz, né? E minha música é movida a isso. Eu sou músico por causa do coração, eu não sou músico por causa da técnica ou por causa... Claro, tive que estudar isso e vivo o dia inteiro estudando. A gente precisa disso para o coração funcionar e transmitir ao dedo o que você faz. Como um pintor, se você não tiver a técnica da pintura e quiser expressar a sua emoção através da arte de pintar, você vai ter que aprender o caminho, né? O ABCDFGH da pintura, no meu caso da música, né? Mas assim, voltando a isso, a Regina ela adoeceu assim, da saúde dela, e eu vi que teria um fim aquilo, como todos nós, naquele momento, é muito nova, ela tinha 39 anos. Eu falei, eu vou dar isso para ela, eu vou formar.
e fui até o fim. Toquei no meu baile de formatura, dançamos, ela entrou na igreja como ela queria, viveu isso tudo, e fiz o Regina para ela, né? E o pai era o sonho selvagem. Mas a Regina, assim, foi o motivo disso tudo, porque ela me encorajou. Ao vê-la doente, né, assim, minha mãe, que para mim era eterna, como todas as mães, e ela é eterna, né, em outro plano hoje, mas naquele momento o lado físico se decompondo, eu falei, cara, eu tenho que ser feliz. E se eu não for músico, eu não vou ser. Eu fiz direito, né, e tinha uma proposta de emprego, assim, né, eu não vou nem falar o nome de ninguém, porque não vem ao caso. Não, mas era então, eu tava com o meu, como dizia o meu avô, ele tá com o futuro garantido. Hoje você ia estar pior. Muito, né? Ia estar pior como mas na visão advogado. capitalista, né? Muito, não era a minha, eu sabia que não era. Como é que você saiu disso? Como é que você optou? Olha, o que pesou e como é que você apresentou à família a sua decisão? Ela já sabia, ela me pediu antes para eu ir. Eu falei assim, bom, eu vou, mas eu vou continuar estudando música no Rio, igual eu tô fazendo, e a minha vida é de músico. Então, assim, eu era muito disciplinado e eu devo a ela isso, que ela, tipo, 8 para ela não era legal, era 9. 9 é nota de vagabundo, é 10, porque você só vive disso. Era o pensamento dela. Então, a minha vida, assim, eu entrei pro direito, fiquei amigo desses caras, de 7 às 11 todo dia. Eu falei, beleza, tá ótimo, 7 às 11 todo dia, não tem aula de tarde, eu posso ir pro Rio, escolho o dia que eu vou, era ir e voltar, né? Estudava com relógio na frente, 2 horas de direito todo dia e 8 horas de música. Eu deixava a minha matéria todo dia, nunca, mas eu sabia que eu não ia ser advogado, nem exercer nada do direito, e meu papo com ela já estava definido. Então, assim, eu não ia pedir uma permissão posterior. Nossa conversa era sincera e real. Falei, mãe, eu sou músico, não dá, vou fazer direito por causa de você. Ela, tudo bem, eu sei que isso é isso. Ela virava assim, meu filho, eu vou te falar uma coisa, eu conheço você antes do que eu nasci. Quando você sobe ali no palco, não é você, é outro cara. Ela falava comigo isso direto, eu fico até arrepiado. Eu falei, mas que outro cara? Mas sou eu, não. E eu tenho aí depois eu fui tendo essa consciência. Eu falei, cara, é uma outra coisa mesmo, porque eu não sei o que é. Não é uma coisa pensada, não. Agora 5 graus para a esquerda, 2 graus para... Não tem isso, é um boom. Aí acaba aquilo, você... Sabe como é que é? E você fica viciado, né, nesse lugar. A sua técnica nem vem de você. Você não sabe de onde está vindo. E ao mesmo tempo, se eu não fizer, ela falta. Ela falta porque você está sendo indolente. Entendeu? Então, assim, eu tenho que cultivar e preservar. Cara, isso é o seu dom. Se você não cultivar... Você dança. Nossa, olha que fantástico, cara. Você dança, você te abandona. Não adianta, eu vou estudar 50 horas essa semana. Ou então eu vou deixar vir na hora que eu subir ao palco. Não pode. Não. Aí você não consegue se conectar a esse estímulo. Você não fez a sua parte. Aí ele vai, não, também não vou. Tipo assim, uma coisa que muitos músicos falam, a música é uma mulher ciumenta, no meu caso, né, assim, ela te larga. Ela se você, então tá, então vai, cara. Fica e a sua mãe teve essa percepção? Ela teve essa percepção. Ela falou, meu filho, eu sei que isso aí é a coisa que você mais gosta, né? E assim, falou várias coisas. Nós vivemos assim momentos muito espirituais, muito fortes. E quando eu levei ela para ouvir a música Regina, foi um desses momentos, né? Fiz a música. Eu sei que é difícil, mas tenta me botar na atmosfera de você cantando. Olha, o Regina foi o seguinte, o Regina, só para você tentar traduzir essa atmosfera, né? Ela estava num momento muito difícil da doença, onde ela estava tomando morfina. Ela estava tendo uma alucinação e eu comecei a viajar com ela naquelas alucinações. Então ela estava deitada no meu quarto, eu estava tocando, começou a pintar a música. Aí eu fui fazendo a música, aí eu fiz a música inteira assim e tal, aí ela foi pro quarto, ela trouxe ela de novo e ela assim, ela estava naquele momento, ela não estava sentindo dor, ela não estava sofrendo, mas ela estava num outro lugar. Aí eu coloquei ela, falei, mãe, senta aí que eu vou tocar uma música que eu fiz para você. Aí toquei a música, Regina, tá? Já sabia que era Regina, não sei porquê. Tem isso, não tem explicação, você está entendendo? Não é lógico, mas você compra aquela loucura.
Você compra aquele lógico e você fala, não, vou acreditar nisso. Aí veio aquilo, eu falei, então é isso, é a Regina, então senta aí que eu vou mostrar pra você. Aí ela olhou assim, nossa, mas que coisa linda. E ela tava noutra. Ela olhou, mas que coisa linda, isso é fascinação. Eu falei, não, mas isso não é fascinação, isso é Regina, uma música que eu fiz. Não, é fascinação. Aí insisti, não, é Regina. Aí ela veio pra mim e falou assim, mas você que fez essa música? Eu falei, foi eu. Fascinação tão linda. Mas como é que um filho da puta fez uma música tão linda igual a essa? Ela mandou essa, acabou com a poesia do momento. Era ela? Era a Regina. A Regina era assim. Aí depois eu contei pra ela, eu falei, olha, aí levei ela pra tocar, ela foi ver e tal. Aí ela já tinha melhorado, superou aquele momento de dor e tal. Eu tava com... Falei, mãe, nossa, lindo, meu filho, essa música. Você contou pra ela que ela falou quem foi o filho da puta? Ela falou assim, meu filho, você não leva isso em conta não, né? Eu falei, não, eu levo um pouco. Aí ficava, mas ela não lembra que ela falou, né? E foi... E ela conheceu em vida, toquei várias vezes ela assistindo, na época o meu trio, naquela época era o trio Belafonte, e no Marrakech, da saudosa Maria Alice, né, que era muito amiga da minha mãe, eu toquei muito no Marrakech. Marrakech foi um lugar muito importante na minha vida musical, sabe? Muito importante. E aí, essa órbita é assim, eu te digo assim que é como se fosse uma levitação que você, ao mesmo tempo, você sabe que não é, mas é, entendeu? É assim... E aí você tinha, assim, todos os indicativos para você seguir na música. Teve algum momento que você estremeceu e falou, será? Tiveram vários. Nossa, porque a luta é grande, né? E, assim, por exemplo, eu tinha certeza, quis. Aí, eu estava na faculdade, no meio da faculdade, me deu um questionamento, assim. Eu falei, pô, mas será que eu não posso... Eu me dava muito bem no direito, eu gostava, sabe? Eu gosto da lei. Tudo como é deturpado e tal, fica horroroso. Mas a lei, a sociologia do direito, filosofia, adoro filosofia. Então você estuda muita filosofia no direito, porque é a filosofia do direito. Então mas você não vai... pro mercado, né? Isso é isso. O que o cara quer? O cara quer um advogado que tire ele da cadeia, que defenda ele. Se você chegar citando né, Kant, citando Rousseau, acabou, você vai dançar, entendeu? Os filósofos do direito. Mas aí né? você já formou, Aí eu estava ali no meio da faculdade, me deu um lance. Aí quando me deu esse lance, ele veio acompanhado com uma contra-resposta. Quando eu tentei contrariar essa natureza, eu tive ali um momento psicológico de uma síndromezinha do pânico, assim, que eu falei, o meu corpo reagiu contra aquilo. Aí eu tive que me afastar falei, não, isso aqui não é, você é músico mesmo. Aí foi, mas é difícil. Aí foi, assim, a luta e cada conquista, uma conquista, e assim, eu resolvi, assim, eu toquei com muitos cantores, gravei, assim, em estúdio, fiz trabalhos comerciais, mas ali com 18, 19 anos eu já decidi que seria a música instrumental, que é totalmente anticomercial. Então não era uma opção assim, vou abrir esse negócio aqui porque... A vida foi te empurrando. Ela foi me levando para aquilo. E até com o meu professor no Rio, que foi o Adriano Gifone, que me deu um super baixista, que me deu muita força. O Gifone ali com 17, 18, ele começou a falar, ele só me chamava de Eduardo. Eduardo, eu vou lhe colocar de substituto nos meus trabalhos. Ele tocava com o Timai e com o Ednardo. Aí eu fiquei de substituto. Mas o trabalho que apareceu para substituir foi um trabalho instrumental com o grande guitarrista Roberto Rosenberg. Eu falei, cara, tudo me leva para isso. E pintou o Mauro Continentino na minha vida, que foi um grande guru, que veio para Juiz de Fora em 91, tratar da mãe dele, eu com a minha mãe doente, na mesma época ali, e ali foi a mãe dele com 87, a minha com 39, 40 ali e tal, e a gente começou a tocar junto, e ele falou assim, bicho, você só vai fazer o jazz, a música instrumental, você vai compor, gravar as coisas, achar os teus parceiros e vai fazer isso. Acredita no que eu estou te falando, eu tenho certeza disso. Eu olhava para ele tinha, mas eu não. E eu acreditei nele. Aí um dia ele virou para mim assim, eu sentado no quarto, né? Olha, cara, pô, aí toquei uma melodia assim, o negócio, ele falou, isso aí, transforma tudo pro teu jeito. Você tem que ser o Cid Moreira no que você faz. Como assim o Cid Moreira? Você já viu o que o Cid Moreira imitou alguém? O Cid Moreira foi o melhor que ele pôde ser. Então você tem que ser o melhor, que você não vai imitar ninguém. Você tem que tocar com a tua voz. Né? Olha, isso é fundamental, o cara me falar isso. Eu com 18, 19 anos, acredito em você, eu ouvindo aquilo.
Falei, olha, que legal. Aí ele falou comigo, assim, chegou. Aí depois, você tem que ser o Roberto Carlos do contrabaixo. Aí eu olhei pra ele e fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí entra a Dona Regina de novo, a gente vê na rua Alfred, assim, batendo papo. Falei, pô, mãe, ele me falou uma coisa tão legal hoje. O que ele falou, meu filho? Que, pô, que você tem que ser que eu tenho que ser o Roberto Carlos do contrabaixo. Aí ela parou assim. Meu filho, esse homem puxa um fumo. Olhei pra cara dela assim. Provavelmente! Pô, como é que ele te fala um negócio desse, cara? Que você tem que ser o Roberto Carlos. Aí ele chegou lá em casa, foi visitar ela, ela tava na cama assim, aí ele chegou comigo. Chegou eu e o Mauro assim, aí ela vira pra ele assim, ó, você tá falando uma opção de coisa na cabeça do meu filho. Ele vai ser músico, que ele já falou comigo aí. Mas amanhã, se der errado, você vai ter que sustentar ele, viu? Aí eu olhava pra cara do Mauro com aquele olhão verde, assim, com o cabelão, e da idade que eu tenho hoje. O Mauro tinha naquela época. Aí, pode deixar a Dona Regina, eu sei o que eu tô falando com ele. Chamava ela só de Dona Regina, respeitava. E ele tinha a mesma idade que ela. Não, ele Ainda era... bem que ela não repetiu. Você tá fumando, puxando um fumo. Entendeu? E ele com aquela carinha, ele era mais velho que ela, ele tinha 51, ela tinha 39. E são esses mistérios, entendeu? Isso tudo me levou para a música, para seguir meu caminho. Aí, nesses momentos que ao mesmo tempo que vinha aquela força questionadora de alguma dificuldade, que são várias. Teu chamado, então, foi bem forte, né? Foi muito forte. E espiritual. Eu sei que eu sou músico, o espiritual me levou a ser músico. Porque o espiritual da música me ajudou a superar as situações. E eu acho que a sua produtividade, sua criatividade vem dessa humildade latente de você saber exatamente a parte que você é no todo, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. E saber que não me pertence. Sabe como é que é? Assim, tudo bem, pô, maravilhoso, eu fico muito feliz pelo espaço que a música me reservou a ocupar nas relações humanas, nas relações pessoais, a consideração que as pessoas têm sobre o meu trabalho. Eu fico muito feliz de coração, mas eu sei que não me pertence, entendeu? Então, eu me vejo de fora. Que foi um segundo momento nisso aí tudo, já bem mais na frente, quando eu questionei tudo de novo, que exatamente eu cansei um pouco daquele mundo e eu falei assim, eu quero ver isso tudo de fora. E quando eu vi tudo de fora... Peraí, volta, porque tem a etapa do meio da faculdade que você... Isso. E esse foi qual ponto? Esse foi há 20 anos atrás, exatamente, 21 anos atrás. Que me Outra aprovação. Outra aprovação psicológica, muito psicológica, de questionar o valor de toda aquela luta, de todas aquelas pessoas que eu tinha que conviver, que respeitar, de toda a dureza do mercado, de toda a dureza do coração humano, de estar com aquela sensação de luta, assim... De competição. De competição, sabe? Eu falei, pô, não é nada disso, eu quero ser a pessoa que eu sou. Isso aí não vai me mudar, entendeu? Eu quero olhar isso de fora, mas... Me fala uma coisa na prática, se você entrar nesse mundo, seria por grana, né? Entende? Por grana, por visibilidade. E tudo entre aspas, porque visibilidade sem a sua verdade, hoje eu vejo isso, que humildemente era o que o Mauro falou, ser o Cid Moreira que eu poderia ser, o Dudu Moreira. O melhor. O melhor que o Dudu pode ser. Não que o Dudu, porra, eu sou... Mas não é isso, cara. A relação é outra, é a sua luta diária. Então, vence a sua luta diária. Ele falava assim, o degrau é igual ao outro. O primeiro vai ser igual ao milésimo, mas você vai ter que ter subido 999 quando você chegar no 1000. Não dá para pular do 1 para o 1000. Pular do 1 para o 1000 é um erro, você vai cair. Agora, se você for subindo um a cada dia, mas você também não pode parar. Quando você chegou no 1000, que você olhou tudo que estava te esperando, você foi olhar de fora, o que te passou na cabeça? Que eu tinha que recuperar aquilo que me levou a ser músico lá no começo. A sua essência. A minha essência. Que eu não tinha perdido, porque aí eu cheguei a essas conclusões. Falei, pô, mas eu continuo nela. Porque eu não mudei, eu não fiz uma guinada, não, agora eu vou dançar, o tchan, nada com o tchan, entendeu? Eu não vou fazer... Não vou fazer TikTok. Isso, para quem é o tchan, é natural ser o tchan, a verdade deles, por isso que eles foram lindos no que eles fizeram. Entendeu? O Tchan, ou o Frank Sinatra, ou qualquer movimento musical, quando ele é verdadeiro, as pessoas veem que é verdadeiro, aí o cara dança. E cada um vai ter um grau de
atingir um público específico. E isso aí você vai fazer na sua cabeça. Eu escolhi uma coisa que não é comercial, que não vai atingir. Meu objetivo não é ser popstar, nunca foi. Meu objetivo era o quê? Ser o melhor Dudu que eu posso ser. Então eu continuo nele. Mas você estava caminhando para outro lado há 20 anos atrás. Eu não estava, eu estava cansado do mundo profissional, sabe? Eu me questionei assim, como que eu vou continuar nesse mundo profissional que é tão, às vezes, assim, sabe, que não está correspondendo à poesia que eu enxergo. Eu tenho que negociar com o dinheiro e o que eu tenho a dar, às vezes, é poético demais. Eu comecei nessa... E isso é sem solução. O mundo é assim desde que ele nasceu. Quando eu consegui sacar isso, que eu não tinha que solucionar isso, eu tinha que continuar o meu caminho. Entendeu? E qual foi o contragolpe que te balançou na hora? Eu tive a repetição daquilo que eu tive na faculdade. Eu tive outra síndrome do pânico. Olha que coisa engraçada. Quando Seu corpo grita. Durou né? 3 meses. Aí começou assim, eu falei assim, eu não quero viajar. Eu estava viajando direto, cheio de show. Começando um trabalho que até hoje está, né, com a Lígia Alcantarino, minha produtora, a gente fazendo São Paulo direto, Sesc, teatro super legais. E comecei a ter medo de entrar na van, não queria entrar na van, achava o que eu fazia horroroso, como é que as pessoas podem estar pagando para ver isso? Cara, que entendeu? E aí? Aí, assim, sabe, aquilo me põe na real. Isso foi legal, sabe? Porque é a tal da sandália da humildade. Eu acho que se todo ser humano vestisse a sua própria sandália da humildade em qualquer coisa, o mundo não teria briga. Porque você se liberta do ego. O ego é o inimigo, número 1. Não que você não tenha, você tem o tempo todo. Entende? Ele está dentro de você, porque você é um ser humano, você é um indivíduo. Mas você não pode achar que isso é o verdadeiro. A sua briga não pode ser por isso. Você tem que encontrar sua alma. E é difícil, sabe? É difícil. E eu falo muito isso. Eu falo, pô, graças a Deus, vendo lá mesmo, assim, vendo aquela casa, aquela porta onde eu comecei a tocar, né, com 12 anos, 42 anos depois, vendo a cena lá daquele hotel, que era o mesmo, com a mesma mesa e tudo. Eu falei, cara, quanta coisa teve que acontecer até eu chegar aqui e olhar dessa janela e pensar isso tudo que eu estou pensando. O ser humano que eu tive que construir. E aí, tomou esse contragolpe? Tomei o contragolpe, recolheu? me recolhi e voltei mais forte. Ali eu abri uma porta que foi impressionante. Ali foi, eu acho, sabe aquele Mario Brothers, joguinho? Aí você chega naquele monstro desse tamanho, você fala, aqui agora eu vou me ferrar aqui. Aí você já está com energia lá no vermelho. Né? Aí de repente vem o cara te injeta o negócio ali, você pinta uma vida extra e o monstro fica pequenininho e eu passei por cima dele, aí eu vi a grandeza da música e comecei a me relacionar com isso tudo. Consegui conservar essa relação 21 anos depois, 22 anos desse episódio, né? Assim, e foi tudo interno, né? Sabe? Ninguém sabia. E o Dudu Lima hoje? Aí é o resultado disso, dessa busca eterna, né? Continuo, o que me deixa muito feliz é que eu continuo buscando aquilo que eu buscava lá naquela varanda, eu vi isso, né, que era o quê? Eu sou o mesmo. E isso me assusta. Né? Eu falo, cara, o que eu trago que me faz diferente daquele cara? Nada. O que eu trago? Tudo. Ou tudo, porque não é o material, é o imaterial. É isso. Né? É isso que a gente tem que quebrar. A gente não pode monetizar a construção de uma história. É o nada e é o tudo. É o tudo. Olha quantas pessoas te ouviram, quantas vidas você impactou. Entendeu? Quantas pessoas você inspirou na música. Exatamente. É isso. Esse é o seu maior legado. Agora, para mim, que estou te conhecendo assim intimamente, que eu conheci seu pai, olha, conhecendo você, o que você me inspira é que você tem uma humildade latente e você tem um dom que você soube ler, investir, aproveitar e você tem consciência que você tem que cultivar, que ele não foi te dado à toa. Pô, te agradeço as generosas palavras. Não, é real. Que beleza, que bom que... Fico muito feliz, que muito bom feliz. isso. E é o que eu procuro, sabe, assim, dentro desse universo que me acolheu, devolver humildemente o que eu posso. E o que eu posso não, né? O que eu posso no meu máximo. E cá entre nós, tá fazendo bem, hein? Ô, sorte. Ô, Dudu, Brigadaço, delícia. querida. Muito Brigadaço. obrigada por compartilhar sua história com a gente. Brigadaço. Porque eu tenho certeza que foi a primeira vez que você falou sobre isso. Nunca tinha falado mesmo, nunca. Né? Porque... Essa é a nossa proposta. E eu acho que essa abordagem é muito importante, sabe? Porque isso é verdade.
né? Às vezes o cara te vê assim, não sabe nada a seu respeito, né? Todo mundo tem uma história. Exatamente, e todos nós temos que ser o nosso Cid Moreira. Eu acho que a parada é essa. Tomou Cid Moreira no seu nicho. Gente, muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até aqui. Compartilha, segue o canal, manda para a pessoa, vamos inspirar. Porque eu acho que o que está faltando hoje pra gente é a inspiração, como o do Dudu. Boa sorte. Ser feliz é muito mais simples do que a gente imagina. Obrigado. Amei! Pô, que chique, Amei, viu? amei. Hoje era o dia desse papo, porque... Caramba, eu nem acreditei, gente. Amei.